Tá rindo do quê, rapaz? É que eu peguei uma encomenda de uma indústria de furadeiras. Dá uma olhada, Silva. E o que é que há de tão engraçado numa encomenda de árvores para a fabricação de furadeiras, Tito? É que eu tava lembrando, assim que eu comecei a estagiar em mecânica, eu tomei um trote. O pessoal me deu uma encomenda igualzinha a essa e pediu que eu arrumasse uma árvore. Aposto que você saiu correndo feito um desesperado sem saber onde encontrar uma árvore para cortar, não é isso? É exatamente isso que aconteceu. Se você também é daqueles que não sabem que árvore é o nome de um dos principais elementos de transmissão na mecânica, então preste atenção. Nessa teleaula você vai aprender que eixos e árvores são elementos de máquinas em que são montadas engrenagens, polias, rolamentos, rodas de atrito, entre outras peças. E aproveita que a teleaula de hoje está começando. E não caia trotes para iniciantes. Edgar, olha, são tantos tipos diferentes de eixos árvore que não sei nem qual que a gente vai escolher pro nosso kart. Bom, pra falar a verdade, eu não entendi muito bem o que é tudo isso, não, viu? Calma, Nilson, é fácil. Árvore é o eixo que transmite movimento e energia e suporta os esforços gerados pela transmissão. O eixo fixo se mantém imóvel e os elementos de máquina giram sobre ele. Já o eixo giratório gira juntamente com os elementos de máquinas que estão fixados nele. Neste caso, dizemos que o eixo gira sobre mancais. Mancais? Mancal, dispositivo, sobre o qual se apoia um eixo girante, deslizante ou oscilante. Pronto, agora essa árvore vai poder girar com atrito mínimo. Salve, Ananias! Falando sozinho? Não, tô falando com a árvore da minha furadeira aqui. Que beleza de árvore, hein, Ananias? É. Mas será que ela é resistente o bastante para suportar os esforços contínuos de energia e movimentos? Aí depende do material de fabricação, né? Os eixos árvores são fabricados em aço e ligas de aço. Quando eles têm finalidade de uso específico, podem ser fabricados em cobre, alumínio, latão. Portanto, varia o material de fabricação de acordo com a função a ser exercida pelos eixos árvore. E, Ananias, você podia me dar alguns exemplos práticos dos materiais usados na fabricação dos eixos? Claro que sim. Os eixos sem grande responsabilidade, como esse aqui, são fabricados em aço ou carbono. Já as árvores de máquinas e automóveis são fabricados em aço níquel. Agora, as árvores para grandes rotações ou para bombas e turbinas são fabricadas em aço cromoníquel. E no caso dos eixos dos vagões? Bom, eles são fabricados em aço manganês. Sabe, os materiais metálicos são os que apresentam melhores propriedades mecânicas. Por isso, são os mais adequados para a fabricação de elementos de transmissão. Ô Silva, é verdade que as árvores são elementos de transmissão muito importantes? Sim, muito importante, Tito. Ainda mais se você considerar os diferentes tipos e características de árvores. É exatamente aí que eu tô com uma série de dúvidas, viu? Bom, ter dúvidas não é vergonha, presta atenção. A árvore pode ser maciça ou vazada. Depende da função que ela exerça. Dependendo disso, ela pode ser árvore de engrenagens, onde são montados os mancais e rolamentos, ou árvore de manivela, que transforma o movimento circular em movimento retilíneo. Bom, mas Silva, como é que deve ser a superfície das árvores? Bom, ela pode ser retificada, polida, torneada. Agora, você sabia que as máquinas ferramentas usadas na usinagem de peças longas possuem árvores vazadas? Isso eu não sabia, não. Pois é. Geralmente as árvores de máquinas ferramentas são vazadas, considerando a necessidade de se trabalhar com material que excede no comprimento para ser usinado. Poxa, que interessante, hein, Silva? Agora, uma coisa importante que você precisa saber é que, em alguns casos, os eixos e as árvores são constituídos de espigas nos seus extremos, onde se apoiam. Espigas? As espigas variam de acordo com a forma e o uso. Para o suporte de forças radiais, usam-se espigas retas, de colar, cônicas, de manivelas e esféricas.
Já para o suporte de forças axiais, usam-se espigas de cabeça ou de anéis. Edgar, mas exatamente o que é que são essas forças axiais e radiais? Você não sabe, Neuza? Não, eu sei. Não, quer dizer, eu sei, mas é que eu quero entender qual é a diferença entre esses dois tipos de força, a axial e a radial. Tá bom, Neuza, ó, dá uma olhada aqui nesse desenho que você vai entender muito bem o que são as forças axiais e radiais. Ó, as forças axiais têm direção do eixo. E como são as radiais? Bom, as forças radiais são perpendiculares às forças axiais. Ananias, eu tava aqui pensando. Você me falou que dependendo da utilização do eixo árvore, usa-se um material mais ou menos resistente, não é isso? É claro que sim, mas qual é a sua dúvida? E os tipos de eixos árvore? Eles também variam de acordo com a aplicação, com a utilização? Claro que sim. Dependendo da utilização, os eixos árvore, eles podem ser maciços, vazados, cônicos, roscados, ranhurados ou flexíveis. Calma, Ananias, você me confunde inteiro. Vamos devagar, né? Tá certo. Vamos com calma, ver um de cada vez separadamente. Que tal a gente começar com o eixo roscado? Os eixos roscados possuem algumas partes roscadas que podem receber porcas utilizadas para prender certos componentes ao eixo. Silva, é fundamental em alguns casos que a gente possa prender um determinado componente nessa árvore aqui, não tô certo? Tá certo, sim. Mas em outros casos, o mais importante ainda é que a própria árvore tenha condições de fazer a transmissão da força. Eu já sei. Você tá falando dessa árvore aí. Exatamente. Isso aqui é um ótimo exemplo das árvores ranhuradas. Essa árvore apresenta uma série de ranhuras longitudinais em torno de sua circunferência. Essas ranhuras engrenam-se com os sulcos correspondentes da peça a ser montada na árvore. As árvores ranhuradas são utilizadas quando é necessário transmitir grande força. Bom, Silva, onde é que as árvores ranhuradas são mais usadas? Elas são mais usadas em caixas de mudanças de velocidade de veículos. Usada em caixa de mudança de velocidade de veículo. Ed, essa árvore ranhurada é tudo que a gente queria pro nosso kart. Neuza, sem dúvida ela é importante, mas não é tudo, hein? Existem outras árvores também que a gente vai precisar. Isso é, se a gente quiser que o nosso kart tenha a melhor performance, né? Bom, então qual seria um exemplo? Bom, um bom exemplo para isso seria... aqui, ó. As árvores estriadas. Elas são utilizadas para evitar a rotação relativa. Por exemplo, na barra de direção de um automóvel. Mas além de serem utilizadas em barra de direção de automóvel, as árvores estriadas também são utilizadas em alavancas de máquinas. Pelo jeito, essas árvores são muito importantes para o dia a dia da mecânica, né, Ananias? Olha, importantíssima. Aliás, você quer conhecer um outro tipo de árvore, também de muita utilidade para o profissional de mecânica? Claro que eu quero, né, Ananias? Quanto mais eu souber, melhor para minha vida profissional, né? Olha aqui. Esse aqui é um bom exemplo de como são as árvores maciças. Sabe, Caio, a maioria das árvores maciças tem seção transversal circular maciça, com degraus ou apoios para ajuste das peças montadas sobre eles. A extremidade da árvore é chanfrada para evitar rebarbas. As arestas internas são arredondadas para evitar concentração de esforços. Nossa, Silva, olha como esse eixo é leve. Deixa eu ver. Esse aqui é um exemplar dos eixos vazados. Por serem vazados, ou seja, ocos, esses eixos são empregados quando são necessárias peças mais leves, como nos motores de avião, por exemplo. Agora eu entendi por que esses eixos vazados são tão leves que podem ser usados em motores de avião. Poxa, Silva, isso me lembrou uma aula de biologia que eu tive lá no passado. Biologia, Titão? O que tem a ver biologia com mecânica, rapaz? Bom, nesse caso tem muito a ver. Eu aprendi que as aves têm os ossos pneumáticos, ou seja, eles têm buracos que reduzem o peso sem reduzir a sua capacidade estrutural. Rapaz, e não é que é isso que realmente acontece com os eixos vazados? Olha, Ed, pelo que eu vi até agora, se a gente usar uns eixos vazados no motor do nosso kart, aí sim é que ele vai voar abaixo. Pode ser uma boa ideia. Mas se o nosso bólido vai voar tão baixo assim, acho que a gente vai precisar ver outros tipos de árvores, viu? E quais seriam esses outros tipos? São as árvores flexíveis. E um bom exemplo para isso é isso aqui, ó. Mas isso é um cabo de velocímetro, Edgar. Exatamente. Árvores flexíveis são formadas por uma série de camadas de arames
de aço enroladas alternadamente em sentidos opostos. Bom, o conjunto é protegido por um tubo flexível. Aqui, ó. Tá vendo? E a união entre o motor se dá mediante uma abraçadeira especial com uma rosca. E pelo que eu entendo, essas árvores são usadas para transmitir movimento a ferramentas portáteis, como por exemplo lixadeiras. Mas como são adequados a forças não muito grandes e velocidades consideráveis, são perfeitos para o cabo do nosso velocímetro. Quem diria, hein, Ananias? O cabo do velocímetro é um tipo de árvore. E das boas. Agora deixa eu te mostrar um outro tipo de eixo. Está aqui um legítimo representante das árvores cônicas. As árvores cônicas devem ser ajustadas a um componente que possua um furo de encaixe cônico. A parte que se ajusta tem um formato cônico e é firmemente presa por uma porca. E uma chaveta é utilizada para evitar a rotação relativa. Ah, nossa, Ananias, quantos tipos de eixos árvore existem, né? Será que depois eu não vou me confundir com todos eles, não? Não, se você engatar agora numa boa revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu o que são os eixos e as árvores, dois importantes elementos de transmissão. Viu que estes elementos são fabricados com diferentes materiais, dependendo da utilização, e ainda acompanhou as características dos diversos tipos de árvores. Bom, agora é com você. Pratique os exercícios que estão lá no seu livro e seja um excelente profissional de mecânica. E pratique mesmo, porque essa é a melhor maneira de não sair dos eixos. Até a próxima. Tchau. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.